Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre a morte do ciclista em São Paulo e revelou alguns dos planos da missão quando chegar ao poder. O rapaz que morreu, ali tá a foto dele ali, né? Nem sei a idade dele, né? Eu não sei, o nome dele é Vitor Medrado, ciclista assassinado. Eu não sei qual a idade dele, eu não sei se ele é pai, se ele tinha família, eu não sei qual é a história dele. Ele era uma pessoa comum, era uma pessoa que leva a vida dele, trabalha e tal. E ele tava indo de bicicleta num parque. Ele tava parado com a bicicleta e ele apenas puxou o celular que devia estar no bolso dele pra ver alguma coisa. Ele não tava fazendo mal a ninguém. Ele não tava fazendo absolutamente nada de errado. Ele tava parado e, de maneira completamente banal, fútil, ele tomou um tiro no peito, no tórax, de um sujeito. Eu preciso colocar nesses termos. Essa live vai ser um pouco cruel, né? De um sujeito que vem de um determinado Brasil que não tá dando certo. Esse cara aí, não sei a sua história, não sei o que ele tá deixando de legado. A história dele, ela se choca com a história desse assassino. Se você traçar a vida dos dois é muito diferente. Ele provavelmente, por ser um ciclista, tava bem equipado, andando numa região rica de São Paulo. Ele é um sujeito que vem provavelmente de uma família que tinha dinheiro. Não digo ele é um milionário, não, ele é um sujeito talvez de classe média alta aqui no Brasil, tá? É um sujeito provavelmente produtivo. Esse sujeito deve pagar muitos impostos. Ele devia pagar muitos impostos. Ele devia ser ligado à economia formal, né? Ou seja, trabalha, é tributado. Ele tinha planos de vida. E ele seria um cidadão, dado que é um sujeito que pertence à classe média alta aqui de São Paulo, é um sujeito que seria um profissional bom em qualquer outra grande cidade do mundo. Tá? Ele não tem culpa de ser essa pessoa, ele não tem culpa de estar andando de bicicleta, ele não tem culpa de ter um celular. Isso é o que qualquer pessoa normal no mundo faz. A vida dele vale mais do que a vida desses dois caras. E cansou da gente ter que fingir isso. Esses dois caras, a vida deles não vale. Esses dois caras, preciso falar isso sem derrubar a live, esses dois caras não podem existir mais. E nós não temos mais que falar que nós vamos ressocializar esses caras, nem que nós vivemos numa sociedade que esses dois caras são ladrões, porque aquele cara trabalhou e pagou imposto demais a vida dele. Porque essa é a real. Materialmente falando, nada do que aquele cara fez prejudicou essas duas pessoas. Ele não tem mais oportunidades porque aquelas duas pessoas, porque ele tomou elas dessas duas pessoas. Na verdade, ele nunca tomou nada dessas pessoas. A vida dele, enquanto existiu, foi fruto do trabalho dos pais dele e do trabalho dele. E o fracasso deles é fruto do fracasso pessoal desses dois, das decisões pessoais que eles tomaram, de uma sociedade, agora vou coletizar, de uma sociedade que permite que as pessoas sejam pobres e vivam, quando criminosos, na impunidade, e das decisões ruins também, ou de um histórico ruim dos seus eventuais pais, avós. Ele não é culpado. E definitivamente a gente tem que tirar esta merda da cabeça. Você que trabalha e produz, não importa a sua classe social, você não é culpado de nada. Se você for morto e você, era um homem negro no ponto de ônibus, pobre, e um homem branco na frente de um parque, um ciclista, com todo respeito aos sociólogos, a vida dos dois vale muito. A vida dos bandidos não vale nada. E cansei de fingir que, não vamos falar não é polêmico falar desse ciclista, né? Porque no fundo é isso. Porque não é uma vida, né, que se encaixa ali. Ele é a nossa Marielle. No mesmo dia, outros morreram. Todos os que morrem são inocentes e pagam impostos. Eles são todos nossas Marielles. A Marielle da esquerda, ela só era uma defensora de bandido que estava no partido certo. Eu vou repetir. A Marielle era uma defensora de bandido que estava no partido certo. Eu vou repetir para que me cancelem. A Marielle era uma defensora de bandido que estava no partido certo. Porque o partido dela é um partido de defensor do bandido. A irmã dela é uma defensora de bandido. E lembremos que a Aniele Franco, que só é ministra porque que é irmã da Marielle Franco, ela está lá defendendo o interesse da bandidagem. Não à toa ela fez um documentário tocado pela ONG do PCC chamado O Grito, em que ela defende no documentário, assim como no ministério dela, a mesma pauta proposta pelo Comando Vermelho e pelo PCC. Então eu repito, a vida desse homem, esse ciclista que morreu ontem, a vida dele vale mais do que a vida da Marielle Franco, porque ele produziu mais ao longo da vida dele do que a Marielle Franco. E ele não defende bandido, ou nunca defendeu bandido, porque só defende bandido um tipo específico de pessoas no Brasil. São intelectuais de esquerda, de preferência, que recebem dinheiro de fora. Isso quando não os próprios criminosos. Essas pessoas, elas querem decidir quem é vítima, quem não é vítima, quem morre tem que ser lembrado, quem morre tem que ser esquecido. Eu não vou esquecer o ciclista que morreu ali na frente. Eu vou me colocar no lugar dele. Eu já fui correr naquele parque algumas vezes. Eu poderia ser esse morto, porque eu já fiquei naquele mesmo poste, olhando de maneira inocente, igual um tonto, um celular. Eu poderia ter tomado um tiro a queima-roupa de dois vagabundos, e eles teriam ido embora. E os mesmos vagabundos teriam contado com a defesa dos direitos humanos quando
quando chegassem à delegacia, eles teriam a defesa feita por um advogado do PCC, porque todo faccionado, quando é preso, ele conta com a assistência jurídica do PCC, inclusive tá no valor que você tem que pagar, o seguro do PCC inclui ali uma assistência jurídica. Lembra da Deolane? Ela faz parte desse hall de advogados, né, que... Como é que eu posso colocar aí, né? Que tem um tipo de ação ligada aí a... Vocês entenderam, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. A Deolane, ela é adorada por milhões de pessoas. Milhões de pessoas adoram a Deolane. Porque além... Eu errei, eu fui impreciso. Quando eu disse que um tipo de pessoa defende essas coisas, são dois. Um é o picareta, o pilantra, quem tá ganhando dinheiro com isso. Que em geral é o ideólogo de esquerda ou apenas um estelionatário que trabalha pra esse bando. O outro, que está na casa dos milhões e milhões, é o idiota útil. É o fã do MC Hariel, é o fã do Oruan, é o fã da Deolane. Essas pessoas todas votam, essas pessoas têm crenças. Eu vou falar, a maior parte dessas pessoas são cristãs. Essas pessoas votam inclusive na oposição, votam na direita. Essas pessoas existem aos montes, aos milhões, milhões e milhões. Votam no Marçal. Essas pessoas estão andando por aí. Essas pessoas são profundamente equivocadas. E hoje elas têm um celular na mão, elas estão cheias de opiniões. As opiniões delas vão parecer diferentes, por exemplo, do sociólogo de esquerda que vai lá defender ativamente que aqueles dois bandidos estejam livres para serem ressocializados. A opinião será diferente, mas eles fazem parte da mesma cultura, que é a cultura de um país que acabou. O Brasil não é um país. O Brasil é um canil. O Brasil não é um país. O Brasil é uma savana. O Brasil é uma selva. O Brasil é um bestiário. O Brasil é um local em que animais ficam circulando. E o que os animais fazem? Eles se atacam e se atracam. Eles fazem sexo, eles são violentos, eles comem, eles fazem essas coisas. Nós somos um país de animais. Mas sabe quem não era um animal? O ciclista que foi morto na frente do parque, ele não era um animal. Ele era uma pessoa produtiva, que são uma das coisas mais raras que uma cultura pode ter em qualquer lugar do mundo. Pessoas produtivas são a matéria-prima mais rara. Ele provavelmente era uma pessoa produtiva. Esse tipo de gente é disputada a tapa por países de primeiro mundo. E o recado que a sociedade brasileira fala é que esse tipo de gente pra nós é descartável. Mas aqueles dois rapazes na moto, eles não. Nós temos que dar uma segunda chance pra eles. Eles merecem uma segunda chance. Eles merecem que a gente estude as melhores maneiras deles se ressocializarem. Eu acho que não. Eu acho que eles têm que morrer. Eu acho que esses dois caras, com todo respeito, e a gente tem que parar de ficar fingindo. Eu acho que eles têm que ser mortos. Eu acho que a polícia tem que achar eles. E eu acho que eles não têm que entrar no nosso sistema jurídico pra contar com ampla defesa. Não, eu acho que eles têm que morrer. Eu acho que é um desperdício de dinheiro do Estado brasileiro sustentar dois caras que pegaram uma moto, saíram das suas casas e decidiram ir na frente de um parque e encontrar um ciclista. E aí eles decidiram dar um tiro que levasse ele a óbito e terem a frieza de aguardar o corpo dele cair no chão, pegar o celular, um aparelho, um commodity que todo dia milhões de chineses produzem, um commodity que não vale nada. Isso aqui não é nada, isso aqui é uma casca feita de vidro, metal e silício. Eles resolveram pegar isso, deixar o corpo dele estirado, com ele agonizando, e eles levaram embora para vender provavelmente para uma máfia de angolanos que tem no centro de São Paulo, de nigerianos ou de paraguaios, não importa a origem da máfia, mas são essas aí, e eles vão levar embora esse celular. Esse celular vai ser vendido por um cara lá na gringa, tá? Um celular usado. Esses dois caras, eles fizeram essa transação. E eles saíram de casa com esse intuito. Eu acho que eles têm que morrer. E eu acho que... Eu tô falando hoje sem estar pistola. Eu acho que a gente precisa começar a falar essas coisas sem estar pistola. Esses dois caras precisam morrer. E se não mortos, tá? Se o Estado brasileiro capturar eles, aí sim, nós temos que prender eles por 70 anos. Eles não podem voltar a ver a luz do dia. A gente talvez não precise perder tempo, por exemplo, falando, costura uma bola, eu vou te ensinar um curso profissionalizante. Eu não acho que a gente tem que ensinar um curso profissionalizante pra eles. Porque eu não quero que eles tenham uma profissão. Eu não acho que eles têm que ter uma segunda chance. Porque o cara não teve uma segunda chance. O celular dele tá tendo agora uma segunda chance. O celular dele vai ser usado por algum angolano, ou nigeriano, ou um paraguaio, ou qualquer outro cara do mundo, porque ele comprou roubado. Ou talvez ele vá parar na Feira do Rolo no Rio de Janeiro, onde um cidadão de bem vai adquirir ele, né, de segunda mão. Então o celular dele vai ter uma segunda vida. O ciclista que tava na frente do Parque do Povo, ele não vai ter. Então eu não quero que aqueles caras tenham uma segunda vida. Eu quero que ou eles nunca mais saiam da cadeia, ou que eles sejam mortos pela polícia militar. Eu falo isso sendo membro de um movimento político, eu falo isso sendo fundador de um partido político. E eu acho que nós precisamos falar essas coisas de maneira muito natural. Eu acho que toda vez que aparecer dois tipos de gente, um defensor dos direitos humanos, fã do movimento negro, do não sei o quê, porque eu já falei movimento negro no Brasil, e causa desencarceramento, e, meu Deus, quadrilha, tráfico, organização criminosa, eles defendem exatamente as mesmas coisas. É uma curiosidade. O dinheiro é o mesmo e a defesa dos interesses é o mesmo. Então eu vou botar todo mundo no mesmo balaio. Esses caras, estudando de direito,
ou profissional operador do direito, eles adoram dourar pílula, né? Não, veja só, porque a lei não sei o que, vai tomar no cu. Estudante de direito, profissional do direito, vai tomar no seu cu. Eu quero que a opinião do profissional de direito, puxando aqui, não, porque vocês profissionais do direito, relativizando tudo em nome dos princípios imbecis que vocês ouviram de um professor idiota. Você é um dos cânceres do Brasil. O Brasil forma pouco engenheiro e ele forma muito advogado. E aí nós temos uma nação que não tem lei nem prédio, porque os advogados são ruins e não temos engenheiros para fazer os prédios, né? Então, nós estamos profundamente desgraçados. Mas nós não estamos tão desgraçados quanto aquele ciclista que morreu hoje na frente do Parque do Povo. Porque nós ainda temos chance de respirar, olhar pro lado, olhar para as pessoas que a gente conhece, olhar para as pessoas que a gente gosta e imaginar que a gente pode viver uma outra vida, viver um outro dia. A gente pode fazer isso e a gente pode acreditar nisso. Só que a gente não pode mais imaginar que nós não seremos o próximo cara na frente do Parque do Povo, sendo ciclista ou não. Portanto, eu acho que é detrimental. Eu acho que é ou eu ou eles. Eu acho que é ou você que tá me vendo ou eles. Portanto, eu acho que aqueles 2 bandidos na moto e todos os outros bandidos na moto, eles têm que morrer. E eu acho que o aparato do Estado brasileiro tem que ser utilizado para que a gente mate eles. Eu acho que a gente que comete latrocínio tem que morrer. E eu não acho que nós temos que ter vergonha mais de falar o que eu tô falando aqui. Eu acho que a gente não, tem que parar de ter medo. Ah, vai cair a live. Tá bom, caiu a live. Tá bom, a live vai cair. Eu acho que eles têm que vir a óbito. Eu acho que todo mundo que comete latrocínio no Brasil tem que morrer. E eu acho que os nossos homens públicos, os nossos formuladores de lei, eles têm que atuar de modo a fazer com que as nossas polícias possam ver um latrocida e mate ele, ou quando não matá-lo, envie ele para a cadeia e ele seja preso, primeiro de tudo, e 2, que ele nunca mais veja a luz do dia, que ele fique dentro de uma construção de concreto sem cor, com a parede mofando, vivendo uma vida absolutamente banal, uma vida que não valeu a pena ser vivida pro resto da sua existência. Porque ele ao menos vai poder respirar, ele pelo menos vai olhar aquela janela pequena e vai imaginar com alguma esperança que o destino dele vai poder ser outro, e vai poder tentar encontrar em Deus alguma redenção. Aquele ciclista que tava na frente do parque, não, aquele ciclista ele não vai poder mais nada, porque nesse instante ele tá dentro de um caixão, sendo ou velado ou enterrado. Para o seu país existir, para você morar num país, o Oruan e a cultura dele precisam ser destruídos. Ah, você quer prender ele? Quero. Eu vou explicar como a gente vai prender ele. A gente vai declarar guerra à facção criminosa do pai dele, e na declaração de guerra será avisado que todo mundo que colaborar com as facções criminosas será preso. No ato de declaração de guerra nós vamos fazer isso, e nós vamos invadir as áreas ocupadas pelo tráfico, e colaboradores ou colaboracionistas como ele, ou qualquer outro, uma ONG, eles serão presos, porque estão colaborando com o inimigo. E aí nós vamos prender. Então, esse é meu objetivo. Eu quero prender essas pessoas. Eu quero declarar guerra ao tráfico e eu quero que essas pessoas sejam presas. Agora não, Ouro, fique tranquilo. Mas se tiver algum jornalista de esquerda ouvindo, o Renan quer prender o Oruan. No momento que nós chegarmos à presidência da República e declararmos guerra ao narcotráfico, nós vamos acabar com o narcotráfico, nós vamos retomar aquelas áreas, nós vamos desfavelizar aquelas áreas, vamos dar uma vida digna e nós vamos prender todo mundo que estiver colaborando com eles. Tá entendido? Nós vamos prender. Se vocês quiserem colaborar também, vocês serão presos. Eu acho que tá um pouco óbvio o que eu tô falando aqui, né? Me parece óbvio. Vamos ser honestos, é o que a Alemanha democrática, republicana, fez com boa parte dos colaboracionistas nazistas, né? Vocês não acham que o Brasil merece um Nuremberg com o crime organizado? Eu acho que mais até. E isso tudo acontece exatamente no mesmo dia. Ele morreu, aquele ciclista, no dia que o Barroso, que eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou fundando o partido, né? O Barroso, o iluminista, ele se considera um iluminista. Ele defende, né, os valores das luzes, né, a civilização. O Barroso, que hoje preside o STF, ele está pressionando, né, o Brasil a ser iluminista. Então ele acaba de lançar um programa chamado Pena Justa. É um programa, né? Ele afirma, inclusive, que o programa não tem como objetivo oferecer mordomia aos detentos, né? Mas ele está pensando em ressocializar, ele está pensando em diminuir as penas, porque ele acredita, o Barroso, que a gente pune demais os bandidos nossos. Ele acredita, o Barroso, que o Brasil é muito duro, né? Que a gente tá encarcerando demais nossos jovens. E ele não vai falar só jovem. Dado que o Barroso pertence a um determinado tipo de pensamento, ele se afilia a um determinado tipo de pensamento brasileiro, que é um progressismo social moderninho, ele vai falar que são jovens homens negros que estão presos. E ele vai usar isso porque o mesmo dinheiro que financia as teses de desencarceramento no Brasil, financia também, curiosamente, o movimento negro no Brasil. E aí o negro é usado para que o bandido fique solto.
E não importa se o bandido é branco, negro, amarelo, verde, azul, violeta. E se você criticar isso, você é um antidemocrata. Você é um sujeito antidemocrático, você é um sujeito perigoso. E sua punição deve, inclusive, ser maior que aqueles 2 bandidos assassinos de moto tiveram. Até porque eles só mataram uma pessoa que nem merece ter vivido, porque afinal de contas era um privilegiado, tá? Eles poderiam ter, sei lá, atentado contra a democracia. Tentando manter a calma aqui. Vocês entenderam que esse país é um lixo. A Zária de Souza mandou R$20 e mandou um parabéns pra mim e falou: parabéns, Renan. Declaro sobre você os versículos 7 e 10 de Deuteronômio 28. O Senhor fará com que teus inimigos sejam derrotados na tua presença, e todos verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Não me invista desses poderes, cara, porque será pela espada com os nossos inimigos. Sim, não nos deixe chegar ao poder, porque é isso. Se você gosta desse tipo de cultura, não nos deixe chegar ao poder. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.